Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o círculo cromático. Exatamente, essa ferramenta aqui, que é hoje muito utilizada no mundo da moda, na decoração, na maquiagem, na mesa posta, para estar nos ajudando a fazer combinações das cores de forma harmoniosa. Então, é uma ferramenta extremamente útil que foi inventada por Isaac Newton quando ele quis provar em uma de suas teses que as cores que nós vemos são oriundas da luz branca. Então, esse círculo também, por isso que esse círculo também é conhecido como círculo de Newton. E hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente consegue fazer combinações das cores utilizando essa ferramenta. Então, vamos lá. Está o círculo cromático. Então, eu vou apresentar ele para vocês entenderem como é que a gente manipula essa ferramenta, para depois a gente partir para os exemplos práticos, como que a gente vai fazer as combinações. Então, deixa eu apresentar para vocês. Esse círculo cromático, ele é composto por 12 cores, sendo 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. As cores primárias são as cores que não tem mistura entre si, são as cores puras. E aí a gente tem o amarelo, o vermelho e o azul. As cores secundárias são a mistura de duas cores primárias. Então, quando eu misturo o amarelo com o azul, eu vou obter o verde. Quando eu misturo o azul com o vermelho, eu vou obter o roxo. Quando eu misturo o vermelho com o amarelo, eu vou obter o laranja. Então, essas cores são as cores secundárias. E as cores terciárias são a mistura das cores secundárias com as cores primárias. E aí, como é que eu consigo fazer combinação, levando em consideração aí essas cores? Para a gente conseguir fazer combinação, a gente precisa entender que o círculo cromático, ele apresenta 4 combinações básicas. A combinação, deixa eu mostrar aqui para você o outro modelinho que vai ficar mais fácil. A gente tem a combinação monocromática, que você vai utilizar uma cor base e as suas derivações, os seus degradês. Então, quando você utiliza apenas uma cor com as variações dessas cores, a gente vai ter a combinação monocromática, tá certo? Quando a gente utiliza as cores que estão vizinhas no círculo cromático, nós estamos utilizando a combinação análoga, que são combinações de 3 cores vizinhas. Então, se eu quiser utilizar aqui o amarelo e quiser fazer uma combinação análoga, eu vou usar o amarelo, o laranja e o laranja mais forte, ou eu vou usar o laranja, o amarelo e o verde, ou eu vou usar o verde, o azul, esse outro tom, o verde aqui, outro tom de azul. Então, assim, são 3 cores que ficam juntas dentro do círculo cromático. Então, essa forma de combinação é chamada de combinação análoga. Nós temos as combinações também que são chamadas combinações complementares, que são as combinações das cores que estão uma de frente para a outra. Então, quando você escolhe uma cor base, você traça uma linha reta e a cor que vai estar de frente será a cor que vai complementar essa cor aqui. Então, esse tipo de combinação nós chamamos de combinação complementar. Então, não importa onde você esteja dentro do círculo cromático. Você escolheu, por exemplo, o azul, a cor que vai... Se você traçar uma linha reta, quem vai estar diretamente à frente do azul será o laranja. Então, essas duas cores, elas são cores complementares. Sendo assim, elas conseguem fazer combinações harmoniosas, independente aí do setor que você queira utilizar. E aí, depois que nós já estudamos a combinação monocromática, já estudamos a combinação análoga e já estudamos a combinação complementar, nós vamos para a combinação em tríade, que é dessa forma aqui, ó. Você vai escolher uma cor e vai contar 3 cores. Então, digamos que eu escolhi aqui, deixa eu botar desse lado porque fica mais fácil. Digamos que eu escolhi aqui o amarelo. Eu quero uma composição utilizando 3 cores e a primeira cor que eu escolhi foi o amarelo. Como que eu consigo fazer uma combinação em tríade utilizando aqui esse amarelo? Então, você vai contar 3 cores para um lado e 3 cores para o outro. Então, você vai fazer, amarelo tá aqui, você vai contar
Uma, duas, três, quatro. Então, você vai usar o amarelo e o azul. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Você vai contar uma, duas, três. A próxima cor será a cor que vai formar a tríade. Então, você vai usar o amarelo, o vermelho e o azul. E aí, quando a gente mostra aqui, nessa figura, a gente consegue ver mais facilmente que essa tríade aqui, ele forma um triângulo. Ele forma um triângulo. Então, é sempre da mesma forma, gente. Se você escolheu o rosa, por exemplo, e você quer fazer uma combinação em tríade, você vai contar 1, 2, 3. Você chegou nesse tom alaranjado aqui. E repete o procedimento do outro lado. 1, 2, 3. Você chegou nesse tom de azul. Então, é essa tríade que você vai usar. São essas cores que você vai usar para fazer essa combinação. Então, você vai usar esse rosa, você vai usar esse azul e você vai usar esse tom de amarelo aqui, formando aqui um triângulo. Então, essa combinação é chamada de combinação tríade. Então, eu espero que até aqui vocês tenham entendido, porque não é difícil, é só uma questão de prática, de vocês pegarem a ferramenta e começarem a visualizar, isso aqui vocês conseguem facilmente aí na internet, dá um Google aí, coloca círculo cromático, vai aparecer N imagens para você tá utilizando. E também, no final do vídeo, eu vou dizer que existe um aplicativo grátis que você baixa aí no seu celular, que é um círculo cromático para facilitar a sua vida na hora de você fazer as suas composições. Então, eu vou agora mostrar na prática como que a gente consegue utilizar essa ferramenta. Vou utilizar aqui essa base como um jogo americano redondo. E como que eu vou escolher uma outra cor para fazer a combinação com esse roxo aqui? Então, eu venho para o círculo cromático. E aí, eu tenho aqui o roxo. Vou fazer uma composição em tríade. Vou contar 1, 2, 3. A próxima cor vai ser o verde. 1, 2, 3. A próxima cor vai ser o laranja. Então, eu posso... Lembrando que a gente pode usar as derivações, os degradês dessas cores, tá? Então, aqui, nessa composição, para combinar com o meu roxo, eu vou ter o laranja e o verde. Então, eu escolhi um guardanapo laranja e escolhi aqui um PG de costela de Adão na cor verde, fazendo essa combinação aqui, que no meu ponto de vista é uma combinação muito linda para mesa posta. Vamos para mais uma opção de composição, utilizando ainda o círculo cromático. Aqui eu optei por um lugar americano redondo, com um pouco mais de informação, mas é uma estampa que não é muito gritante, é uma estampa mais tranquila. E aí o meu fundo é azul. Quais as cores que eu vou escolher para estar fazendo uma composição aqui harmônica, em uma composição em forma de tríade? Então, eu venho para o meu círculo cromático, eu escolhi o azul como minha cor base. Eu vou contar 1, 2, 3, eu vou ter o amarelo. 1, 2, 3, eu vou ter o vermelho. Então, as cores base para essa composição seria o azul, o vermelho e o amarelo. Então, eu peguei aqui um lugar americano com o fundo azul, peguei um guardanapo amarelo e peguei um PG vermelho. Mas eu também poderia fazer o contrário. Eu poderia pegar um guardanapo vermelho e um PG no tom de amarelo, ou mudar aqui o lugar americano, ser amarelo, ele todo amarelo, pegar um guardanapo azul e usar um PG vermelho. Então, as cores vocês vão utilizar da forma que vocês quiserem, de acordo com o gosto pessoal de cada um. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, de um lugar americano com uma estampa que vai aumentando um pouquinho o grau de dificuldade. E aí vocês vão conseguir uma composição mais elaborada. Quando a gente não entende muito sobre o círculo cromático e a gente pega um lugar americano desse, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é, para a gente não errar, utilizar as cores que já estão dentro dessa cartela de cores. Então, eu poderia aqui estar utilizando, para facilitar a minha vida, um guardanapo verde, que já está aqui dentro dessa cartela, e um PG rosa. Então, eu teria aqui, ó, uma composição bem harmoniosa, sem medo de errar, porque eu estou utilizando as mesmas cores que estão na cartela de cores dessa estampa.
Mas se eu quiser utilizar o círculo cromático para dar uma ousada e dar uma caprichada aqui nessa composição, eu venho aqui para o círculo cromático e vou fazer uma composição em tríade, por exemplo. Então, eu tenho aqui tons de verde, de rosa e de azul. Aí, se eu pego o círculo cromático, como que eu vou achar cores aqui para fazer harmonia com essa composição? Então, eu tenho o verde, por exemplo. Então, eu posso escolher 1, 2, 3, eu posso escolher o roxo ou uma derivação do roxo aqui para fazer a composição com essa estampa. E eu posso escolher, se eu tô aqui com o verde, eu vou escolher 1, 2, 3, 4. Eu posso escolher também um laranja, que também vai se encaixar muito bem aqui dentro dessa proposta. Então, como é que eu vou exemplificar isso para vocês? Eu tenho aqui esse lugar americano estampado. Dentro do círculo cromático, eu já visualizei que aqui dentro vai ficar na combinação em tríade. Eu posso utilizar o laranja e eu posso utilizar o verde. Então, aqui eu fiz a opção de pegar um guardanapo laranja e um PG verde. E aí a gente tem uma composição em tríade. É óbvio, sempre lembrando que a gente deve levar o nosso gosto em consideração. E aí, você levando o seu gosto em consideração e a ferramenta do círculo cromático, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer composições aí muito lindas para as mesas de vocês. É só vocês começarem a exercitar e a praticar, que vai ficando cada dia mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar na legenda o nome do aplicativo que vocês podem baixar aí gratuitamente. Salva, curte e compartilha esse vídeo e até a próxima.